Madalena é uma figura realmente que catalisa, que desafia a festa dela, né? Que agora é festa mesmo, liturgicamente. O Papa Francisco botou como festa. É uma ocasião e acho que essa ideia da Marcha das Madalenas foi genial. A definição mais bonita que eu já vi sobre Maria Madalena talvez tenha sido a do Padre Pagola, a melhor amiga de Jesus. Então é a partir daí que eu vou falar sobre ela. Então, a mais querida amiga de Jesus é Maria, uma mulher de Magdala, ou Magdala. Ela tem um lugar especial no seu coração e dentro do grupo de discípulos também. Ela nunca aparece ligada a um homem, referida a um homem, porque no judaísmo, naquele tempo, uma mulher era sempre referida a um homem, ao pai, depois, se o pai morria, ao irmão mais velho, depois, quando casava, ao marido, depois ao filho. A gente vê mesmo nos evangelhos, quando se diz do grupo de mulheres que seguiam Jesus, né? Susana, mulher de Cusa, Joana, mulher de Cleofas. De Maria Madalena não se diz nenhum nome. Ela era de Magdala, na cidade dela. Ela nunca aparece ligada e referida a um homem. Né? A referência dela é Jesus mesmo. E ela o segue fielmente até o fim, sempre no grupo dos discípulos. E talvez esse é o destaque maior que ela mereça nos evangelhos do Novo Testamento, a primeira a encontrar o ressuscitado. Embora Paulo não dedique uma única palavra a ela em sua lista das testemunhas do ressuscitado. Ela não aparece na lista de Paulo, sintomaticamente. Os evangelhos, sim, a mencionam, sobretudo o quarto evangelho, que é o que inclui a narrativa do encontro dela com o jardineiro, que era, na verdade, o ressuscitado. Magdala é uma cidade, a antiga Tariqueia, localizada às margens do Lago Genezaré, a uns 5 quilômetros ao norte de Tiberíades, e Jesus passou por ali, certamente, quando foi de Nazaré a Cafarnaum. Os evangelhos não dão detalhes sobre a vida pregressa de Maria Madalena, mas se diz que ela era uma mulher possuída por espíritos malignos e que Jesus a curou, expulsando esses espíritos dela. Bom, a partir daí construíram-se lendas e narrativas que esses espíritos, que ela era uma perdida, que ela era uma pecadora. Os espíritos malignos, quando são mencionados na Bíblia, no Novo Testamento, pode ser muita coisa. Em geral, é doença, ou física, ou psíquica, né? E que naquele momento não tinha outra classificação. Aparecem algumas pessoas possuídas de espíritos malignos, né? Mas que têm sintomas, por exemplo, de epilepsia ou de outras coisas. Né? Maria Madalena estava possuída por espíritos malignos e que Jesus expulsou dela 7 espíritos malignos. 7, né? O número simbólico, o número da totalidade, o número da perfeição. Então, isso foi o começo de tudo, parece. Né? Sua vida era completamente diminuída, agredida por esse perpetuamente estar com essa possessão, né, maléfica nela. Era uma vítima dessas forças que a destruíam por dentro, não conhecia um viver pleno. Jesus de Nazaré cruzou seu caminho e tratou ela com muito respeito, amor, e expulsou esses espíritos malignos dela. O Evangelho vai começar a mencioná-la a partir desse momento como parte integrante do grupo de pessoas, de discípulos, que seguia Jesus desde a Galiléia. E parece que encontrar Jesus para ela foi começar a viver. Ela encontrou um homem que ela sentiu que a olhava, né, e que a tratava com carinho, com respeito, e nele ela descobriu o centro da vida dela. E ela vai dedicar a vida ao seu seguimento. Ela não é a única, no grupo de Jesus tinha outras mulheres, aliás, isso é uma revolução que me parece a maior feita por Jesus e que ainda dela não foram tiradas todas as consequências, me parece. Né? Os outros rabis que andavam por ali convocavam grupos de discípulos, mas nenhum aceitava mulheres. Jesus é o único que tem mulheres no seu grupo, e são mulheres que o seguem e o servem, tal como os homens. Né? Foi o começo de uma vida nova e foi também, provavelmente, né, a revelação assim, nova e definitiva de Deus. Né? Porque ela era uma pessoa que
pelo fato de estar possuída por esses espíritos malignos, fossem eles quais fossem, ela se sentia longe de Deus, porque naquela cultura, naquela sociedade, a pessoa doente estava doente porque era uma maldição, estava doente porque o pai tinha pecado, porque o avô, porque algum ancestral. Então, era uma pessoa proscrita, meio marginal da sociedade. A gente vê Jesus curando outros doentes, na verdade, ao curar a doença, mesmo a doença física como a lepra, ele está voltando a integrar a pessoa na sociedade. Com ela, provavelmente, também foi assim. Então, ela se sentia longe de Deus, e aí Deus aparece com a face do rosto do Pai, do Abá de Jesus, um Deus misericordioso, inclusivo, né? Que quer a todos na sua mesa, inclusive ela. Segundo o quarto evangelho, Maria Madalena foi a primeira a encontrar o ressuscitado e a comunicar sua experiência aos discípulos, que não acreditaram nela. Isso a gente vê assim, patente, descrito no episódio dos discípulos de Emaús. Quando eles estão conversando com o forasteiro, eles dizem: pois é, agora acabou tudo, ele morreu. É verdade que alguns dos nossos disseram às mulheres a eles que ele estava vivo. E eles não acreditaram, mas foram ao túmulo. Mas encontraram tudo como as mulheres disseram, só não viram Jesus, né? Então, Maria Madalena não só encontrou o túmulo vazio, como viu a Jesus, né? E depois os discípulos vão vê-lo também, né? Então, numa cultura onde testemunho de mulher não valia juridicamente, não se podia, num tribunal, quando estava sendo julgado alguma causa, chamar uma mulher para dar um testemunho, porque o testemunho não valia, né? Então, como é que uma palavra de uma mulher ou mais de uma mulher vai valer dizendo que aquele que está morto, que todo mundo viu morto, está ressuscitado? Não deram muito crédito. O quarto evangelista dá um relato cuidadoso desse encontro de Maria Madalena com o ressuscitado, né? Realmente o trauma dela devia ser uma coisa muito grande, porque ela perdeu a referência. Ele era tudo para ela e ela... Então, se mostra essa mulher indo ao túmulo em busca de quê? Né? É uma coisa que a gente não vê muita lógica. Por que aquelas mulheres queriam ir ao túmulo, queriam prestar homenagem, ungir com óleo? Era um costume, sim, mas me parece também uma coisa muito recorrente em relação às mulheres. No fundo, havia essa intuição de que a vida é mais forte que a morte, aquele carinho, perfumar o corpo, tudo é homenagem que se faz a partir da vida e visando a vida e não a morte. Nesse sentido, me impressionam sempre as mães que têm os filhos assassinados e que ficam atrás, querem os restos dos filhos, querem os ossos dos filhos, querem as cinzas dos filhos, não desistem enquanto não conseguem isso, né? As mulheres têm essa ligação visceral com a vida, né? Eu acho que a ida de Maria Madalena lá tem um pouco disso, né? Ela tinha talvez medo de que ela ia voltar a ficar presa daqueles espíritos malignos que abafavam sua vida. Ela chega, ela olha para o túmulo vazio e é bonito porque ela começa a chorar, totalmente desconsolada, porque ela encontra aquele vazio, entra numa desolação ainda maior, numa solidão profundíssima, até que ela vê o jardineiro. E ela chora e o jardineiro pergunta por quê. Ela diz que levaram meu senhor, não sei onde puseram. Se foi você que levou, traz para a gente poder estar com ele. E aí ela ouve o nome, né? Essa passagem é realmente muito bonita, né? A nomeação é uma nova criação, no fundo, né? Porque pelo nome, pelo dar o nome, se tem preponderância sobre as coisas, sobre os seres. Então, quando Jesus diz o seu nome, ela renasce, né? Ela ressuscita junto com ele. Agora ela tem que ir aos irmãos e ela é enviada pelo ressuscitado a eles. Vá, meus irmãos, e diga: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ela vai ter que aprender a abraçá-lo, né, nos seus irmãos e irmãs, enquanto comunica para eles que não há mais um abismo, uma separação entre Deus e os homens e as mulheres, todos unidos a Jesus, todos têm Deus como Pai. Essas são as aparições de Maria Madalena nos evangelhos. Entre os primeiros cristãos, sobretudo nos ambientes gnósticos, dos inícios do cristianismo, Maria Madalena tem uma grande importância e ela é retratada como uma mulher que tinha o maior aprofundamento e o maior conhecimento no mistério de Jesus, que transmitia esse conhecimento que só ela tinha aos discípulos.
E os evangelhos gnósticos dão a entender que aí houve uma certa rivalidade, uma separação entre Pedro e seu grupo e entre Maria Madalena e seu grupo. O grupo de Pedro não aceitava ter que ouvir de uma mulher segredos sobre Jesus que eles não conheciam. Esses episódios são narrados dentro do clima e da configuração dos escritos gnósticos, não têm um caráter histórico, nem pretendem ter, né? Mas eles refletem a importância que Maria Madalena tinha como intérprete autorizada de Jesus. E a rivalidade entre o grupo dela e o grupo de Pedro é uma rivalidade típica que acontece no ambiente patriarcal e que poderia perfeitamente ter acontecido. Hoje em dia, Maria Madalena foi objeto de obras de ficção e romances e tudo que a apresentavam como parceira sexual de Jesus, dizendo que havia 3 mulheres que iam sempre com o Senhor, Maria, sua mãe, Madalena, que era chamada de companheira, etc. E também uma analogia que fazem dela com a sabedoria. A sabedoria, entre os gnósticos, é a mãe dos anjos, a companheira do Salvador, Maria Madalena. Cristo a amava mais do que o resto dos discípulos e costumava beijá-la na boca com frequência. Tudo isso é uma linguagem simbólica também própria dos evangelhos gnósticos. Não se pode ler esses textos de maneira fundamentalista, há que se analisar o significado gnóstico do beijo sagrado, que é o sacramento da transmissão do conhecimento espiritual, da reunificação do homem e da mulher em Cristo, e Madalena como a personificação da sabedoria, porque a ela é transmitida diretamente essa sabedoria por parte de Jesus Cristo. Mais tarde, sobretudo a partir do século IV, a imagem de Maria Madalena vai mudar rapidamente. Gregório de Nissa e Agostinho vão expor que Maria foi a primeira a receber a graça da revelação da ressurreição, porque a mulher foi a primeira a introduzir o pecado no mundo. E a gente tem que ter muita paciência com isso, mas isso é uma coisa muito difícil de erradicar. Esta ligação que sempre se faz na igreja, no cristianismo, da mulher com o pecado. Então, é muito difícil sair desse círculo vicioso. É um círculo vicioso que realmente se forma, né? Pela mulher entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Então, a mulher é um perigo, a proximidade dela. Então, como foi ela que introduziu o pecado no mundo, então a salvação também ela foi a primeira, porque ela foi a primeira com o pecado e tal. E, a partir daí, então, é isso que puxa toda essa corrente que diz sobre a identidade de Maria Madalena, que ela era uma prostituta, uma pecadora pública. O Evangelho não diz isso em nenhum momento. Inclusive, houve uma tendência de identificá-la com a pecadora que entra no banquete do fariseu em Lucas 7. Em nenhum momento está dito que é Maria Madalena, disse apenas que é uma pecadora pública. E Jesus deveria saber quem o toca, porque ele pode ficar impuro, é uma pecadora pública. A mulher que entrou no banquete era uma pecadora pública, mas em nenhum momento se diz que ela é Maria Madalena, mas houve a identificação, que era ela, né? Enfim, ela ficou então identificada como sendo a prostituta. E vai se formando crescentemente uma tradição, identificando-a como lasciva, luxuriosa, possuída por demônios, pecados mortais, 7 demônios. Os 7 demônios passaram a ser identificados com os 7 pecados capitais. A arte também a representou assim. Então, ela seria essa prostituta que só mais tarde, arrependida e perdoada por Jesus, ia dedicar a vida toda a fazer penitência, o que não aparece também nos evangelhos, não aparece. A Madalena fazendo, depois que é liberada por Jesus dos 7 espíritos malignos, ela não aparece fazendo penitência. E não, absolutamente, ela aparece seguindo Jesus, participando do grupo apostólico e, posteriormente, provavelmente, junto com a igreja nascente, com a comunidade primeira, anunciando o evangelho. É gozado que a igreja oriental não tem isso, essa imagem de Madalena como uma prostituta, penitente, não. Conservou a imagem luminosa da mulher que foi a primeira testemunha da ressurreição. Mas a Igreja do Ocidente, graças ao nosso querido amigo Agostinho, que é um gênio,
realmente da teologia, mas que tinha altos problemas e que passou esses problemas para a moral e para a maneira como encara as mulheres, o Ocidente sim a tem. Então, hoje, me parece que é extremamente importante recuperar essa figura de Maria Madalena. Mostrar que o cristianismo não tem como ícone feminino, como referente feminino, apenas Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ele a tem, e ela é muito importante, mas não é a única, né? Há várias outras mulheres que estiveram muito próximas a Jesus, e neste grupo de várias outras se destaca Maria Madalena, como alguém que tinha realmente intimidade com Jesus, que era mais do que sua discípula e sua seguidora, sua amiga querida, e que participou muito de perto dessa vida dessa vida nova que ele trazia e que comunicava em torno a ele. Maria Madalena me parece que é uma referência extremamente positiva para a mulher dentro do cristianismo. Por exemplo, muitas mulheres têm algum problema de se identificar com Nossa Senhora, com Maria. E com Maria Madalena talvez seja mais fácil. Eu me lembro da Zeca, da Maria José Rosa, uma socióloga com quem a gente trabalhou, que dizia: uma mulher que é virgem e mãe e sempre diz sim, é uma mulher impossível de imitar. E sempre me disseram que eu tinha que imitar a Maria. Bom, né? E a Madalena tem esse lado muito mais humano, muito mais aberto, uma mulher, enfim, que foi resgatada de uma situação terrível por Jesus e passou a segui-lo e fazer parte do seu grupo, e a primeira testemunha da sua ressurreição. Me parece que é uma mulher, assim, uma figura muito positiva para o cristianismo hoje.